Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Sempre muito bom estar com vocês. Mais uma semana que a gente volta batendo papo. Eu estou negociando lá com a direção da rádio, Marcos, tentar colocar o Café Cultural 2 vezes por semana. Pô, a gente tem muita coisa para a gente conversar de cultura, de arte. Tem literatura, tem apresentações teatrais que voltaram, finalmente os teatros voltaram com o público, tem apresentações, tem um monte de coisa, tem exposições. Uma vez por semana está muito pouco para mim. Eu quero mais coisa, eu quero colocar cultura, fazer o povo pensar, fazer o povo imaginar como é a qualidade de vida. Eu sempre falo, viu, meu amigo Marcos, que quando a gente fala de cultura, a gente está estimulando a qualidade de vida das pessoas. A gente está fortalecendo a identidade de um povo. Eu gosto muito de conversar sobre história também. Todo povo que quis dominar outro, o quis dominar terminando a cultura daquele local. E você só domina um povo em verdade quando você destrói a cultura desse povo, a identidade desse povo. Então, toda vez que a gente fala de cultura, a gente está falando de identidade, a gente está falando de progresso. Mas deixa eu parar de falar e deixa eu apresentar para vocês esse meu mais novo amigo que está aqui, Marcos Friso. E eu faço uma primeira pergunta, Marcos, sempre o seguinte: quem é Marcos Friso por Marcos Friso? Eu agradeço, Sérgio, essa oportunidade de conversar com vocês aí. Bom, vamos lá então. Pesquisador, né, na área de neurociências e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ai, que maravilha. Antes de qualquer titulação e essa questão toda acadêmica, tem o ser humano, né? Então vamos começar falando Marcos pelo Marcos, né? Eu já tive a oportunidade de viajar muito, tanto a trabalho como a turismo. Não sigo rotas convencionais, eu procuro me embrenhar nessas, na parte mais periférica dos locais que eu visitei. Eu já visitei locais assim de dificílimo acesso no norte da África. Já estive em lugares muito especiais na Europa também, mas na África tem toda a questão do risco, né? Risco real de vida, né? Sim. Mas enfim, independente dos lugares que eu visitei, eu levo comigo uma vontade muito grande de conhecer os seres humanos locais, as pessoas, conhecer, porque assim, conhecer a arte, ver a arte, conhecer a cultura, né? A gente tem que conhecer do artista, do artesão, da pessoa que tem a história ali naquele local, né? Então eu procuro conversar com as pessoas e é muito interessante isso, porque já tive longas conversas com pessoas que não entendiam o meu idioma e eu não entendi o idioma deles, e existe algo que transcende, quando existe boa vontade, quando existe boa vontade a gente se entende, né? Sim, verdade. Não, isso é interessante. E aí o que acontece? Essa é a minha busca, assim, a busca por trazer algo de um local que eu estou visitando. Eu procuro fazer uma imersão, então, naquele ambiente. Conhecer as dificuldades das pessoas, as rotinas, questões até pessoais e familiares, assim, de convívio da sociedade, me interessam. Porque é aquela coisa, aí entra a questão do pesquisador, talvez. Do pesquisador com viés humano, humanista, né? É assim, ó, a pessoa está contando uma história, mas vamos verificar qual é a base disso, né? Aí eu converso com alguém ali, daí eu vou na esquina, vou no mercadinho, eu vou numa ruela, eu vou numa rua mais, né, mais habitada, eu vou conversando com as pessoas e vou vendo se as histórias conversam, se elas têm uma lógica, né? Em resumo, você tenta conhecer a cultura local. É bem aquilo que a gente estava falando no começo, né? Você tenta entender o significado daquela comunidade, daquele país, daquele local. Perfeito. E tem uma coisa interessante, Sérgio, que é o seguinte: tem o que é escrito, que é, né, veiculado na mídia, que a gente está acostumado, mas tem locais onde o que vale mesmo é a tradição oral, é aquilo que as pessoas conversam, é o conhecimento do povo, aquilo que eles vão conversando. Isso a gente aprende muito. É a história da avó de uma pessoa que eu não conheço, de um local que eu provavelmente não vou voltar. Isso para mim é uma preciosidade. Então eu vou conversando e vou vendo como é que é a relação de sogra com nora e aquela coisa. Por exemplo, um país muçulmano, eu me lembro de uma conversa
numa duna do deserto lá do Saara, conversando com uma pessoa local lá e falando sobre essas questões familiares, para tentar entender essa questão, como é a questão das relações, como elas se estabelecem com as novas famílias. Eu aprendi muito com isso. Então, essa bagagem que eu fui acumulando ao longo da minha vida, né, que agora eu estou numa fase de transição, né, então essa questão acadêmica, para mim, ok, a pesquisa ela é extremamente importante, mas eu tenho muitos anos já de trabalho de pesquisa, e eu quero mais, eu quero então, e aí surgiu a ideia de escrever, de começar a escrever, né, mais que escrever, publicar, né. Então eu comecei... Marcos, deixa eu te interromper só uma coisinha, por favor, que você tocou num ponto importantíssimo, importantíssimo, e eu quero focar nesse ponto antes da gente entrar nessa tua carreira literária. Por favor, meu amigo. Como é que você, como professor, consegue passar para as novas gerações esse desejo de manter viva a cultura, a tradição oral? Isso é uma coisa que eu defendo muitíssimo, tanto aqui no Café Cultural, como em outros programas que eu tenho nessa internet, o quanto que a gente não pode deixar morrer essas histórias. Porque eu concordo, não é, né, acho que é mais, se der para concordar mais de 100%, eu concordo com mais de 100% contigo. O que está escrito é parte da história. Nós temos que conhecer as tradições, a cultura oral, conversar com as pessoas. E eu tenho sentido que as pessoas têm deixado isso de lado. Eu tenho sentido que está cada vez mais assim, o que aparece é o que está valendo. Como é que a gente consegue colocar nas novas gerações essa vontade de ir até o fundo das histórias das pessoas? Olha, Sérgio, tu levantasse um tema muito importante. Veja bem, o que está escrito é o que está valendo, mas a gente também tem que questionar quem é que escreve, né? E normalmente quem escreve nas conquistas, nessas disputas, não me refiro só às guerras, mas muitas vezes assim disputas de opinião, né? Quem escreve, quem tem o poder de escrever, de divulgar, então fica com a última palavra, né? Essa questão, essa pergunta que tu me fizesse, como eu levo isso para as novas gerações, ela é, olha, eu vou te confessar que é uma situação delicada para mim. Por quê? Eu sou um professor de uma área técnica, né? Eu sou um professor de uma área técnica que tem um pouco contato com jovens. Eu digo pouco contato porque eles logo passam e eu já recebo novos, e assim eu não acompanho por muito tempo. O que acontece? Eu observo, o público é heterogêneo, então eu recebo pessoas com diferentes, digamos assim, potenciais de entender essas propostas. O que eu procuro colocar para eles nessa esse breve contato? Que eles questionem as fontes. Mas como eu trabalho com área técnica, eu não, por exemplo, já falei dessas questões assim da área humana, né? Mas não tenho muito tempo, te confesso. Como é que eu faço então? Eu pergunto assim, olha, a gente estuda tal situação baseada numa classificação que foi estabelecida por tal e tal pessoa, e isso aí está correto? Será que a gente pode confiar? Será que pode ter algum ponto questionável nessa classificação? Aí eu chego, eles se chocam, porque na verdade o aluno, muitas vezes o que ele quer é que o professor diga, olha, o passo é esse, o passo seguinte é aquele, e é isso que você tem que saber. No momento que o professor começa a questionar como foi estabelecido, o professor começa a questionar aquilo, vem cá, será que esse é o caminho correto? Aí eu chego e digo para eles assim, bom, vocês estão vendo isso, mas não é bem assim. Então vocês sabem isso, porque isso que está nos livros, mas vocês têm que saber que não é bem assim. Então vocês têm que questionar a natureza, não classifica a natureza, não estabelece regras. A natureza é. E nós é que começamos a tentar. Aí eu tento colocar para eles isso. Eu te confesso, Sérgio, como eu falei que o público é heterogêneo, tem alunos que alcançam e vão além. Tá. E tem outros que ficam chocados e que até sentem bastante insegurança com essa proposta de reflexão. E veja bem que eu não tenho oportunidade de trazer questões humanas.
Aonde eu trago, por exemplo, no início, assim, quando eu falo porque eu sou professor de uma universidade pública federal, eu falo do respeito ao uso da coisa pública, do equipamento, do espaço físico. Eu questiono assim, vem cá, como é que a gente pode argumentar que um político está agindo errado, ou fazer uma manifestação, se a gente está aqui dentro de um espaço como um privilégio, na verdade, né, numa universidade pública, e não respeita o equipamento, e não cuida do material que está sendo usado. Então eu trago para eles esse questionamento. Mas essa é a minha única, assim, tipo, abordagem mais voltada para o social, para a questão humana, né? De provocar esse questionamento. Agora eu não consigo, não tenho como chegar neles nessa questão de que eu estava falando antes, que tu comentasse na tua pergunta, da tradição oral, porque aí não tenho tempo, né? Infelizmente. Infelizmente, mas eu acho isso tão válido, Marcos. Olha, por incrível que pareça, o que eu tenho visto de que se perdeu, principalmente pandemia e agora esse período pós-pandemia, que a pandemia ainda está aí, mas o povo já não está mais tão preocupado com ela. O que eu tenho visto de histórias que se perderam simplesmente, mas foi. Não, gente, não foi. Nós precisamos tentar resgatar. Sabe, não é só conversar com os mais velhos, não é isso, não. É tentar olhar para fora, tentar olhar pela janela e ver o que está acontecendo. Se a gente teve a oportunidade de ficar dentro das nossas casas, dentro de um ambiente mais fechado, era a nossa missão. E nós perdemos, infelizmente, olhar pela janela e tentar ver o que estava acontecendo. E, infelizmente, nós perdemos isso. E está muito difícil, Marcos. Eu até te confesso, te abro um pouco o coração nisso. É muito difícil você conversar, principalmente com os mais jovens, e mostrar para eles, não fiquem simplesmente recebendo. Vão atrás. Que ele falou, sabe, questionem. Eu sei que 2 mais 2 vai dar 4, mas 3 mais 1 também vai dar 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 também vai dar 4. Busquem formas de atingir o resultado e conheçam as histórias. Conheçam histórias. Isso que é importante. Eu acho que o que você fez, nem que seja para você, foi fantástico. E tenta colocar isso. Mas vamos voltar no Marcos escritor, no Marcos literário, que também não quero perder aqui nossa conversa, que está muito interessante. Bom, então aí o que acontece com essa bagagem, que é uma bagagem imaterial, na sua maioria, né, imaterial, porque o que eu tenho? Eu tenho experiências, eu tenho vivências, eu tenho quase que sentimentos de coisas que eu não experimentei diretamente, que eu consegui absorver com muita atenção. Então, aquela coisa, falando com a pessoa, olhando nos olhos, observando as coisas, tentando não emitir julgamentos, porque é complicado, né? Quando você vai conversar com alguém de uma cultura diferente, né? Principalmente em países, por exemplo, eu vou contextualizar. Muitos do norte da África estão querendo chegar na Europa. Né? Então, aí eu venho ali como... Né, entrei com um passaporte europeu, enfim, mas não importa, mesmo que fosse passaporte brasileiro, mas é muito estranho para eles, o que essa pessoa está fazendo, está me perguntando, está querendo saber de como nós vivemos, qual é o objetivo. Existe uma certa resistência inicial, que eu acho que aí ela é vencida com um esforço e com muita empatia, né? Acho que a palavra é essa. E aí a gente vai se colocando, né? Olha, se eu tivesse numa situação como ele, eu também estaria reagindo dessa forma. E vai conversando aos poucos, vai conversando, as pessoas, algumas vão se abrir, outras não vão querer conversar, e tive situações até que eu tive um pouco de medo, de receio, né? Porque, como eu disse antes, não é de repente um momento que está acontecendo com um guia turístico próximo, não tem socorro, enfim, não tem sinal de celular, essas coisas, né? Então a gente fica... É tu com tu e acabou. É isso, mas assim, a questão humana, ela prevalece e ela tem que prevalecer. A questão humana, eu acho que ela é mais importante. E eu discuto isso no livro, depois, nesse romance, que é assim, ó, a dor do excluído, a dor do extracomunitário, como os europeus dizem, daquele que, né, a dor da pessoa que tem menos recursos, ela é igual à dor
daquela pessoa mais favorecida. A fome nos bate da mesma forma, o medo. Então, a gente tem que buscar os pontos de convergência, os pontos que nos trazem como semelhança como seres humanos. Agora, se a gente for priorizar as diferenças, eu gosto disso, eu sou de tal país, aí eu sou assim, e o outro é diferente, a gente começa a aumentar, reforçar a separação, a estigmatização, toda essa questão aí. Então, assim, eu acho que o caminho é o inverso, fazer prevalecer o lado humano, né? Olha, eu vou usar algo bastante assim contundente, mas é o seguinte: quem pensa diferente não pode eliminar fisicamente os adversários, aqueles que eles julgam adversários. Só existe um caminho. Só existe um caminho que é o caminho da convivência fraterna. Não tem outra solução, né? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando, não é um discurso religioso, pelo contrário. É uma questão assim de sobrevivência como sociedade. Né? A Europa está experimentando agora uma situação que é assim, ou ela ia dar um jeito de resolver a questão da África, ou é um caos. Né? Até porque a evolução se dá pelas diferenças. A evolução se dá pelas diferenças, sabe, construindo alguma coisa melhor do que o estabelecido. Gente, se for todo mundo igual, a gente volta lá no nazismo, que estava mais fácil. Caramba. Perfeito. E outra coisa, essa convivência com a diferença, com culturas diferentes, não significa erradicar uma cultura. As culturas convivem, as culturas coexistem. E outra coisa que eu trago para discutir na história, na narrativa, é a questão do para onde nós estamos indo, o que é de novo. Porque tecnologicamente, ok, estamos avançando, a tecnologia avança, enfim, mas nós estamos cometendo os mesmos erros que se faziam no passado. É trabalho escravo, é trabalho análogo à escravidão, é exploração humana, é uma pessoa que acha que tem condições, que tem direito de explorar outra, porque é de outra etnia, de outra cor, de outro estado, enfim, o que seja. Você falou um ponto fantástico. Com a tecnologia, tecnologicamente, nós estamos evoluindo a cada dia, bobeando a cada hora. Se você liga o computador de manhã, você tem uma nova forma, liga à tarde, você tem uma atualização do teu sistema operacional, no dia seguinte tem outra. Quer dizer, tem gente pensando em tecnologia o tempo todo. Isso é muito bom. Agora, a sua pergunta é perfeita. O que nós estamos fazendo com isso para que a sociedade seja melhor? Sociedade melhor é igual pessoas melhores. Porque se fosse simplesmente para a gente ficar sentado na frente de um computador, obrigado, né? Exato. E teve um jornalista que me perguntou o seguinte, fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim, na minha opinião, as pessoas que têm condições financeiras, elas precisariam experimentar a falta, a carência, o sofrimento para que a coisa mudasse. E eu disse assim, olha, essa pergunta é interessante para a gente discutir, que é o seguinte, é simples uma questão de empatia. Eu não preciso queimar meu braço, botar no fogo, para entender que uma pessoa que sofreu uma queimadura está sofrendo, ou que não tem o que comer, enfim. É questão de se colocar na situação do outro. Esse olhar para o ser humano, né, que eu procuro trazer nas reflexões, e aí eu coloco uma frase, uma expressão, eu falo da miséria hereditária, que é algo gravíssimo. Né? Então, assim, o que é a miséria hereditária? A miséria hereditária ela é uma herança de exclusão, é a exclusão gerando exclusão. Não existe nenhuma base genética para isso, mas ela é herdada. Os pais passam para os filhos. Sim. Né? Porque a pessoa não tem condições de se instruir, não consegue um trabalho adequado quando tem trabalho, não tem condições de asseio, não porque ela não queira, ela não tem condições. Não tem. E toda aquela questão, e aí não tem como passar o afeto, a instrução, a alimentação adequada. Qual o resultado disso? Os filhos. Qual vai ser o resultado para os filhos dos filhos e assim por diante? Essa é a miséria hereditária. E a gente tem que acabar com isso. Senão a sociedade fracassa como um todo, né? Sim. Eu fico muito triste, em verdade,
quando eu acompanho algumas histórias e, por exemplo, tem muito, o jornalismo nacional tem muito disso, mostra aquele jovem que conseguiu se formar na faculdade e fala assim: eu sou o primeiro da minha família, que meu pai era lavrador, porque ele passou fome para eu estar aqui na faculdade, eu devo muito. A história é muito bonita. A história, ela é muito, a história daquele jovem é muito bonita, a história de superação, tudo. Mas eu fico pensando, não devia ser isso. Ou seja, a própria sociedade devia olhar para isso e falar assim: não, não é só esse jovem. Igual esse jovem deve ter milhares. E como nós vamos colocá-los na faculdade? E sabe, que esse jovem apareceu, é um exemplo, ótimo. Mas a gente não deve valorizar o único. Sabe, o que nós estamos fazendo para tirar, e a miséria hereditária mesmo, eu fico imaginando quantos jovens tentam ir avante, e os próprios pais, vizinhos, amigos, parentes, assim, nem tenta, não adianta você ir lá que você não vai conseguir. Sabe, esse não vai conseguir é alguma coisa que tira a esperança. Um conseguiu, não é um, nós precisamos que todos consigam. Porque senão nós vamos falhar como sociedade. Não adianta, se um só conseguir, não adianta aparecer na mídia. Nós vamos falhar como sociedade. O interessante é o seguinte, né, é que no fim das contas, as pessoas aceitando ou não isso que nós estamos falando como uma verdade, como um fato, elas vão sofrer as consequências disso. Então, assim, ó, a exclusão, ela gera um ambiente em que ninguém quer viver. Entende? Então é aquela questão da violência, das doenças, a questão da depredação, da falta de. Então, assim, a gente vai criando um ambiente, que é o ambiente que nós vivemos. Quer dizer, aí você pensa assim, não, mas eu tenho meu condomínio é fechado, e meu carro é blindado, e ok, assim vai. Mas não é assim que funciona. Não é? Em algum O momento você preso é baixa o você, vidro. meu. Quem pensa isso, eu falo assim, meu amigo, o preso é você. Tá? Você está Exato, preso. exato, você não pode ir numa praça, sentar, ver um pôr do sol na beira do. Sabe, porque sempre com medo, aquela coisa. Então, assim, ó, a situação é essa. A gente tem que fazer uma reflexão realmente assim, de que mundo nós queremos. Né? E essa questão da cultura, ela é fundamental. Né? Agora, na periferia, tem aquele estigma assim, na periferia só vem coisa ruim. Imagina. Olha, isso tem que acabar, porque assim, o que acontece? As pessoas são empurradas para a periferia, não só fisicamente, mas também pela falta de oportunidades, assim, né? Né? E isso não é verdade. Né? Agora, para haver um retorno, para as pessoas serem reconhecidas, terem um sucesso na carreira, o esforço é muito grande. Não se resolve com cotas sociais, não. É muito mais complexo do que isso. Então, assim, ó, o certo não é ficar pensando assim em resolver com cotas. O certo é se resolver para que ninguém precise de cotas, para que as pessoas não precisem passar por isso. Né? É muito mais complexo do que isso. É uma situação que não se resolve com o governo, é uma situação que não se resolve com uma geração, é algo que a gente precisa reconhecer, se indignar, assumir a responsabilidade e fazer o que a gente está fazendo aqui, vai discutindo, vai tentando uma. Né? E aí, meu amigo, me diga uma coisa. Quando eu recebi o material do teu livro, As Veias Escuras do Saara, tem uma pergunta logo no começo, que você questiona: que legado a sociedade de hoje vai deixar para as próximas gerações? Você construiu uma trama ficcional, em verdade, mas recheada de realidade, e você coloca essa pergunta: o que nós estamos deixando para as próximas gerações? Eu não quero que você me responda isso. Eu quero que você me responda o seguinte: nós estamos preocupados com o que estamos deixando? Porque uma coisa é saber o que estamos deixando, outra coisa é saber a qualidade do que estamos deixando. Nós queremos deixar alguma coisa? E, sabe, as pessoas de hoje, eu, você, nossos vizinhos, estão preocupados em deixar alguma coisa? Olha, tem certas perguntas que elas são formuladas para não serem respondidas assim de uma forma. Não, essa é uma delas, né? Porque o que acontece? Essa pergunta ela tem milhões de respostas. Cada um vai dar a sua.
Cada um vai ter que olhar para dentro de si e responder. Não tem como responder de uma forma geral, né? Eu posso dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo do que está acontecendo. Mas não adianta. E isso é como eu disse antes, não é um governo, não é uma geração, e é cada um, é a pessoa ficar refletindo assim, vem cá, mas eu estou satisfeito com isso que está acontecendo, é isso que eu quero, como é que eu posso mudar? E a pessoa começar a se interessar, começar né, a se preocupar com isso. Agora, tem pessoas que seguem numa rotina diferente, elas estão preocupadas com outras coisas, né? Eu discuto isso no livro, porque o personagem é um investidor, né, que lá pelas tantas ele se dá conta das consequências dos investimentos dele, né? Então, mas aí era uma pessoa com uma certa particularidade, que era a seguinte, ele estava tentando entender o seu sofrimento pessoal, então ele estava procurando a resposta. Então, essa pessoa que procura vai encontrar. Olha, eu não estou gostando disso. E aí vai indo, e daqui a pouco encontra aquilo que ela não espera, né? Mas essa tua pergunta é uma pergunta assim, ó, que eu acho que cada um tem que dar a sua resposta, né? Não, e você deu a sua. Eu acho o seguinte, meu amigo, se cada um... Eu tenho uma coisa, eu tenho feito, infelizmente, pouquíssimas falas em faculdades. Era uma coisa que eu fazia muito há um tempo, eu tenho feito pouquíssimo, quase nada. E me perguntavam, poxa, mas me dá uma dica como ser um bom jornalista. E eu sempre terminava falando o seguinte: sejam eternos inconformados. O dia que vocês se conformarem com a situação, vocês deixam de ter a veia, vocês deixam de questionar, vocês deixam de ir atrás. Enquanto vocês puderem se inconformar, vocês vão ser primeiro pessoas. Sabe, não interessa se você é verde, se você é amarelo, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é Grêmio ou Inter, Corinthians ou Palmeiras, não interessa. Não interessa. Inconforme-se. Porque a partir do momento que você conseguir ainda se inconformar, significa que você consegue ir atrás. Eu acho que esse que é o recado que você deixa no teu livro também. O pouquíssimo que eu li, obviamente. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que essa questão de se inconformar, né, de estar inconformado, é aquela inquietude de buscar, de entender, né, esse questionamento ele tem que ser constante, porque na natureza as coisas funcionam dessa forma. Então, quer dizer, existem desequilíbrios eu poderia dar vários exemplos de desequilíbrios que são importantes para gerar uma dinâmica, tá? Mas esses desequilíbrios, a gente precisa questionar isso, a gente precisa rever, a gente precisa, a sociedade, eu acho que aí uma questão assim interessante, que é assim, a sociedade mudou muito na aparência, mas em questões estruturais, eu questiono o quanto mudou. Quer dizer, na maneira como se vê alguém que está trabalhando em casa, prestando um serviço, existem as leis trabalhistas. Bom, ok, esse é o mundo que a gente, né? Mas a gente sabe que isso aí não é bem assim, e o que importa é a questão, assim, realmente da gente ser sincero, né? Porque as leis, as regras, as normas, tem gente que faz de conta que segue e tem uma vida ignora totalmente, né? E tem uma vida subterrânea, e os jornais todo dia estão mostrando para nós situações assim, desde o passado, isso vem acontecendo até hoje, né? Então, o que tem de novo? O que está mudando? Até que ponto a gente pode considerar que a sociedade está evoluindo realmente no sentido assim de, bom, eu não vou jogar lixo ali no chão, não é porque tem uma câmera me vigiando, eu sei que tem uma câmera, não. Entende? E a pessoa, não vou fazer porque não tem que fazer isso e pronto, sabe? Então, assim, ó, às vezes a gente observa a história, por que a história se repete? Diz assim, a história se repete. A história se repete porque as pessoas não mudam. Quando as pessoas começarem a mudar, certos fatos da história não vão se repetir mais. Nossa, você me lembrou de um ex-diretor de uma empresa que eu trabalhei, já falecido, inclusive, que ele voltou de uma viagem à Europa, fumante, inveterado,
e ele voltou, assim, ele andava com uma latinha na mão. Eu perguntei para ele um dia: doutor Antônio, por que você está andando com essa latinha? Ele falou: porque aconteceu uma coisa. Eu fumando numa rua, ele estava numa cidade da França, não vou lembrar qual agora, fumou e, como todo fumante brasileiro, fez o quê? Jogou a bituca no meio-fio. E veio uma senhora, ele falou, já de idade, bateu no meu braço, ela se agachou com dificuldade, pegou a bituca e falou: o senhor deixou cair. Ele olhou aquilo e falou: como que é? O senhor deixou cair a bituca do seu cigarro, sem perceber. Ele falou: não tinha deixado cair, eu tinha realmente jogado. Mas ela, com toda a educação, com toda a cultura, foi: o senhor deixou cair. E mostrou: ó, tem um lixo logo ali na esquina. Ele falou: eu ando com uma latinha para jogar as bitucas do meu cigarro aqui dentro. Eu nunca mais vou jogar uma bituca na rua. Ou seja, às vezes precisa, né? A gente precisa, às vezes, tomar um tapa para aprender, mas as pessoas aprendem. As pessoas aprendem. Eu acho que o recado final, meu amigo Marcos, tem que ser isso. A gente está cometendo sim os mesmos erros do passado, sem dúvida alguma. Mas a gente aprende. As pessoas têm capacidade de aprender. Nós temos que acreditar um pouco nisso. Ah, não, eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu faço esses questionamentos, eu coloco essas questões delicadas, né? Questões sociais e tal, e questionamento de comportamento sobre. Mas eu sou otimista. Eu acho que. Porque senão não tem sentido, a gente não vai mais ter estímulo para levantar de manhã cedo, né? A gente tem que É acreditar claro. que o mundo vai melhorar. Vai melhorar. É por aí. É por aí. Marcos, me diga uma coisa. Onde que as pessoas acham as veias escuras do Saara? Como que está disponível? Onde as pessoas conseguem comprar o teu livro? Bom, então, ele está à venda em vários marketplaces, né? Na Amazon, por exemplo. Tá à venda na Shoptime, está à venda no Casas Bahia, Magalu, vários, né? Que bom, que bom. O lançamento não aconteceu ainda, né? Uhum. Não está em livrarias físicas, né? Mas está à venda nas lojas Sob demanda. de venda, exatamente, vendas online. Maravilha, maravilha, maravilha. E como que as pessoas fazem para te encontrar? Quem quiser conversar com o Marcos Friso, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, de pesquisador, de professor, você fala que é técnico, mas é um humanista sem dúvida alguma. Como que as pessoas nesse mundão todo fazem para te encontrar? Bom, assim, no Instagram, né? Então, é Marcos Emílio Friso, né? Com dois Es, Uhum. tudo junto. E depois, assim, no Twitter, Emílio Friso. E, bom, eu tenho também um link institucional, né, um link de pesquisadores, mas aí eu não poderia dizer agora, porque são vários números aí. Ah, não, sem problema. Mas a pessoa Mas te quem acha, tiver interesse me acha no Instagram e aí eu passo essas você passa. informações aí. Maravilha. Marcos, eu queria te agradecer demais a conversa. Foi um bate-papo extremamente agradável, tenho plena certeza disso. Continue seu trabalho e tenha aqui no Café Cultural uma porta aberta. Tendo novos lançamentos, tendo novas ideias, querendo bater papo, só ligar para a gente e falar assim: ó, quero tomar mais um café com o Sérgio. E vem aí que a gente, com certeza, abre espaço para a gente conversar. Tá certo, Sérgio. Foi um prazer conversar contigo. Muito bom. A experiência foi excelente. Vou voltar sim. Com certeza, obrigado. E a você que acompanhou mais essa edição do Café Cultural, meu sempre abraço. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa, eu tenho plena certeza, tão agradável como essa. Um abraço, gente. Tchau, Marcos. Obrigado.